E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje será sobre lançamento oblíquo. Mas antes de começarmos a aula, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então vamos lá? Lançamento oblíquo. É aquele lançamento, que eu posso encontrar dois movimentos atuando ao mesmo tempo. Quais seriam esses movimentos? Eu teria no eixo X um movimento uniforme e no eixo Y um movimento uniformemente variado. Então, olha, inicialmente eu tenho a velocidade inicial, que é decomposta em velocidade inicial do eixo x e velocidade inicial do eixo y. E essa velocidade inicial acaba formando um ângulo θ com o eixo horizontal. Passado algum instante, essa velocidade inicial deixa de ser inicial para ser a velocidade resultante, que é decomposta em Vx e Vy. Quando chega na altura máxima, o corpo para de subir, mas a tendência dele é ir para a direita para poder descer. Então, eu não tenho o Vy. O Vy seria igual a zero, isso sempre na altura máxima. Logo, a velocidade resultante passa a ser igual a Vx. Agora, no movimento que já começa a descer, eu tenho de novo o Vy. Então, agora eu tenho Vy, tenho Vx e a velocidade resultante. Lembrando que em todo esse movimento tem uma aceleração. Essa aceleração é da gravidade, que é voltada para baixo, ela é vertical para baixo. Como eu falei, eu posso decompor a velocidade resultante. Então aqui eu vou decompor essa velocidade resultante inicial. Vou decompor ela em Vox e Voy. Então como que eu encontro o Vox e o Voy? Usando a matemática. Seno deste ângulo é igual ao cateto oposto a este ângulo sobre a hipotenusa. Qual que seria o cateto oposto a este ângulo? O cateto oposto ele fica aqui, é o Voy. Hipotenusa seria o VO. Então eu posso falar que o seno de θ é igual a Voy sobre VO. Multiplicando cruzado, eu posso falar que Voy é igual ao VO vezes o seno do ângulo θ. E o cosseno? A gente aprende que o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual seria o cateto adjacente a este ângulo? O cateto adjacente a este ângulo é aquele que está encostando aqui no ângulo, é o Vox. E a hipotenusa é o VO. Então eu posso falar que o cosseno do ângulo θ é igual ao Vox sobre o VO. Multiplicando cruzado, eu posso falar que o Vox é igual ao VO vezes o cosseno do ângulo θ. Então, temos duas fórmulas já. Com essas duas fórmulas nós conseguimos encontrar a velocidade inicial no eixo x e a velocidade inicial no eixo y. Lembrando que eu já tinha falado antes que no eixo x eu tenho um movimento uniforme e no eixo y um movimento uniformemente variado. Se eu tenho um movimento uniforme, eu posso falar que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o Vox ele é igual ao Vx. Então o Vox que a gente achou no slide anterior, Vox é igual a VO vezes o cosseno do ângulo, ele me dá o Vx, que eu vou usar em todo o movimento. Então eu posso usar a equação do sorvete, por ser movimento uniforme. S igual a SO mais VT, que é a equação horária do espaço. Posição ou espaço final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. No lugar da posição final, eu posso colocar o x, que agora estou mexendo com o eixo x e y. O x seria o alcance. O SO é igual a zero. No lugar do V, eu posso colocar Vx vezes o tempo, onde o Vx é igual ao Vox. Então, tudo isso aqui para o eixo x. E para o eixo y? No eixo y tem um movimento uniformemente variado. Então, eu tenho a equação horária da velocidade, que V igual a VO mais AT, tem a equação horária do espaço, que é S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, e tem a equação de Torricelli, onde V ao quadrado é igual a VO ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Eu posso substituir o V por Vy, porque agora estou mexendo no eixo Y. Então, Vy é igual a VOY menos GT,
que menos? Porque eu estou lançando, né, para cima. Então ele está subindo, está contra a gravidade. E no lugar da aceleração, eu posso colocar a aceleração da gravidade, que é o g. Então, por isso, Vy é igual a Vy menos gt. Vou fazer isso com todas as três equações, né? Então, do meio aqui, no lugar do s de espaço, eu posso considerar o y de altura, eu estou mexendo com o eixo xy. O SO é zero. No lugar do VO, VOY, vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. O menos porque eu estou lançando para cima, estou lançando contra a gravidade. No lugar do A, aceleração da gravidade. E a de Torricelli também, Vy ao quadrado é igual a Vy ao quadrado menos 2 vezes o g vezes o y. No lugar dessa distância aqui percorrida, eu coloquei o y da altura. No lugar da aceleração, a gravidade. E no lugar dos v's, né, do v e do vo, eu coloquei Vy e Vy. Tudo aqui pertence agora ao eixo y. Lembrando que na altura máxima, o Vy é igual a zero. Então a velocidade resultante ela já é o Vx, né? Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um movimento descrito lá no primeiro slide, né, da decomposição vetorial, onde a velocidade resultante ela se decompõe no eixo x, que é o Vx, e no eixo y, que é o Vy, tanto para cá quanto para cá. Por que foi colocado isso agora? Eu posso encontrar essa velocidade resultante. Como que eu posso encontrar essa velocidade resultante? Teorema de Pitágoras. Olha aqui, ó, Vx, Vy e o V fechando, tem um triângulo retângulo. Então a velocidade resultante ao quadrado é igual ao Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado. Então sempre que eu quiser encontrar essa velocidade resultante, eu posso fazer isso. Mas antes terei que encontrar o Vx e o Vy. O Vx, lembrando, ele é o Vox, né? E o Vy, a gente tem aquelas três equações vistas anteriormente para poder achar o valor. A equação horária da velocidade de Torricelli e a do espaço. E o alcance? A gente viu lá no... tem a ver com o movimento uniforme, né? No lugar daquela equação do espaço, do S igual a SO mais VT, fica x igual a Vx vezes t. Como que eu posso, né, falar qual seria o maior alcance? Olha, o maior alcance eu sempre vou ter quando o ângulo for de 45 graus. O ângulo de lançamento. Então seria esse azulzinho aqui, ó. Então sempre quando o ângulo for de 45 graus, eu vou obter o maior alcance possível, tá? E quando eu tiver ângulos complementares, eles sempre vão ter, ó, o mesmo alcance. Então, por exemplo, o 75 com 15. 75 com 15 dá 90. Então, são complementares. Então, olha, o 75 eu teria uma altura maior e chegaria aqui. O 15, uma altura menor, mas também chegaria na mesma posição, que são ângulos complementares. Agora, por exemplo, o 60 com 30. O 60 é esse verdinho. Ele chegaria aqui. O 30 também chegaria na mesma posição, teria o mesmo alcance, porque são ângulos complementares. 30 mais 60 é 90 graus. 45, o complementar de 45 seria 45. Chegaria aqui. Logo, o ângulo de 45, com o ângulo de 45, né, eu tenho o maior alcance possível. Então vamos lá. Agora que a gente viu um pouco sobre lançamento oblíquo, a gente pode resolver alguns exercícios, né, para elucidar a matéria e poder tirar alguma dúvida. Então, olha, primeiro exercício. Um canhão dispara uma bala com velocidade inicial igual a 500 metros por segundo em módulo, a 45 graus horizontal. Desprezando o atrito e considerando gravidade 10, determine o alcance máximo horizontal da bala. Então eu quero o alcance, eu quero x. Então a primeira coisa a se fazer em lançamento oblíquo é a decomposição, né, da velocidade inicial. Mesmo não precisando, é bom fazer porque é uma característica que nunca vai dar errado, né? É só decompor, depois a gente vê como que a gente pode usar essas velocidades. Então, olha, o Vox
eu sei que o VOX é a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ. Então, VOX é igual à velocidade inicial, ó, que ele fala que é 500 metros por segundo, vezes o cosseno de 45, que seria o ângulo, 45 graus. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então fica 500 vezes raiz de 2 dividido por 2. 500 dividido por 2, 250 vezes raiz de 2. Essa é a velocidade inicial no eixo x. E a velocidade inicial no eixo y? Ela é igual a VO vezes o seno do ângulo θ. O VO vale 500 e o ângulo é 45. O seno de 45 ele é igual ao cosseno de 45. Então eu teria raiz de 2 sobre 2 também. Então eu teria a mesma resposta, 500 vezes raiz de 2 dividido por 2, 250 raiz de 2. Então tenho o VOX e tenho o VOY. O que eu posso fazer? Eu posso tentar encontrar agora o tempo para ele chegar na altura máxima. Então VY é igual a VOY menos GT. Por que eu posso usar essa fórmula para achar o tempo? Porque eu sei que na altura máxima o VY vale zero. Então no lugar do VY, zero. Então 0 é igual ao VOY, que vale 250 raiz de 2, menos 10 vezes t. O 10 é a gravidade. Passo menos 10 para o primeiro membro, fica 10t, que é igual a 250 raiz de 2. Posso cortar esse zero com esse zero, o t é igual a 25 raiz de 2. Então ele leva esse tempo para subir, é 25 raiz de 2 para subir e 25 raiz de 2 para descer. Então o tempo total entre a subida e a descida, 50 raiz de 2, é só somar os dois. Então vamos lá. No eixo x, eu tenho movimento retilíneo uniforme, movimento uniforme. Então eu posso falar que o VOX ele é igual ao VX, que eu já tenho aqui. Então é 250 raiz de 2. Então eu posso falar que o x ele é igual ao VX vezes o t. O Vx é 250 raiz de 2 e o tempo é 50 raiz de 2. 50 vezes 250, 12.500. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Então 2 vezes 12.500, 25.000. Então o alcance máximo é de 25.000 metros. Nesse exercício a gente praticamente usou quase todas as fórmulas, né? Vamos lá, da PUC. Calcular o alcance de um projétil lançado por um morteiro com velocidade inicial de 100 metros por segundo, sabendo-se que o ângulo formado entre o morteiro e a horizontal é de 30 graus. Adote gravidade igual a 10. Então, olha, como eu falei antes, a primeira coisa que a gente pode fazer no exercício é decompor a velocidade inicial em eixo x e eixo y. Então, VOX é igual a VO vezes o cosseno do ângulo θ. O VO vale 100 e o ângulo é 30, então é 100 vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então fica 100 vezes raiz de 3 sobre 2. 100 dividido por 2, 50. Então eu posso falar que a velocidade inicial no eixo x é 50 vezes raiz de 3 metros por segundo. E no eixo y? VOY é igual a VO vezes o seno do ângulo θ. O VO vale 100, o ângulo é 30. Então é 100 vezes o seno de 30. Seno de 30 é meio. Então 100 vezes meio, 50 metros por segundo. Então essa é a velocidade inicial no eixo y. Então já temos o VOX, que é 50 raiz de 3, e o VOY, que é 50 metros por segundo. Vou encontrar o tempo para o objeto chegar na altura máxima, o projétil chegar na altura máxima. Então VY é igual a VOY menos GT, sendo que na altura máxima o VY vale zero. Então 0 é igual a 50 menos 10 vezes o t. O 10 é da gravidade. Menos 10t eu posso jogar lá para o primeiro membro. Então fica 10t igual a 50. Corto 0 com 0, ele gasta 5 segundos para atingir a altura máxima. Então se são 5 segundos para atingir a altura máxima, são 5 para descer. Então 5 mais 5, temos o tempo total de 10 segundos. Então, no eixo x, movimento uniforme, o VOX é igual a VX.
O VOX é 50 raiz de 3, então temos que o Vx vale 50 raiz de 3. Então x é igual a Vx vezes t. Vx é 50 raiz de 3 e o tempo, né, da subida e descida é 10. 10 vezes 50 raiz de 3, 500 raiz de 3. Raiz de 3 aproximadamente 1,73. 500 vezes 1,73, 865 metros. Então, este seria o alcance. Exercício bem parecido com o anterior. Próximo exercício. Um corpo é lançado obliquamente para cima, formando um ângulo de 30 graus horizontal. Sabendo que o tempo de permanência no ar é de 8 segundos, e considerando gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, conclui-se que o módulo da velocidade de lançamento é expressa a resistência do ar. Então vamos lá. Primeira coisa, na altura máxima eu sei que o Vy vale 0. Eu quero encontrar o VO, né? Então, e eu tenho o tempo total, que é 8 segundos, o tempo de permanência no ar. Então seriam 4 segundos para subir e 4 para descer. Então Vy é igual a Vy menos Gt. O Vy vale 0, gravidade 10 e o tempo é 4. Isso considerando até chegar na altura máxima, né, na subida. Então eu consigo encontrar o Vy. Menos 10 vezes 4, menos 40. Passa para o outro membro, o Vy é igual a 40 metros por segundo. Tendo o Vy é igual a VO vezes o seno do ângulo θ. Então 40 é igual a VO vezes o seno de 30, que é o ângulo. O ângulo é 30 graus. Então seno de 30 vale meio. Então 40 é igual a VO vezes meio. Multiplicando cruzado, 2 vezes 40, 80. Então eu tenho que o VO vale 80 metros por segundo. Alternativa D. Próximo exercício. Um canhão em solo plano e horizontal dispara uma bala com ângulo de tiro de 30 graus. Então esse ângulo é o ângulo entre o lançamento e a horizontal. A velocidade inicial da bala é 500 metros por segundo. Sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração da gravidade no local, o G vale 10. Qual que é a altura máxima da bala em relação ao solo, em quilômetros? Então eu quero a altura máxima. Então vamos decompor a velocidade inicial, né, em eixo x e eixo y. Então VOX é igual a VO vezes o cosseno do ângulo θ. O VO vale 500 e o ângulo vale 30. Então, o ângulo está aqui, 30 graus. E a velocidade inicial, 500. Então, 500 vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, é 500 vezes raiz de 3 dividido por 2. 500 dividido por 2, 250. Então, eu tenho que a velocidade inicial no eixo x é 250 raiz de 3 metros por segundo. E no eixo y, VOY é igual a VO vezes o seno do ângulo θ. VO é 500 vezes o seno de 30. Seno de 30 é meio. Então é 500 vezes meio, que dá 250 metros por segundo. Então o VOX é 250 raiz de 3, o VOY é 250 metros por segundo. Tendo os dois, vamos agora raciocinar com a altura máxima. Na altura máxima, eu sei que o VY vale 0. Então eu consigo encontrar o tempo, para o objeto atingir a altura máxima. Então, Vy é igual a VOY menos GT. O Vy vale 0. VOY 250 menos 10 vezes T, o 10 da gravidade. Passo menos 10 para o primeiro membro, fica 10T igual a 250. Corto os zeros, o tempo de subida é de 25 segundos. Tendo o tempo de subida, vou usar a fórmula da equação, da altura, né? Y é igual a VOY vezes o T menos GT ao quadrado sobre 2. O VOY ele vale 250 e o tempo de subida 25. Menos 10 vezes 25 ao quadrado dividido por 2. 250 vezes 25, 6.250. Menos 10 vezes 25 ao quadrado, que é 625, dividido por 2. 10 vezes 625, 6.250.
dividido por 2, 3.125. Então, o y é igual a 6.250 menos 3.125. Logo, a altura máxima vale 3.125 metros. Então, consegui encontrar a altura máxima. Próximo exercício, OSEC São Paulo. Um corpo é lançado obliquamente para cima, formando um ângulo de 30 graus com horizontal. Sabe-se que ele atinge uma altura máxima de 15 metros e que sua velocidade no ponto de altura máxima é de 10 metros por segundo. Determine sua velocidade inicial. Adotar gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos a uma fórmula diferente agora. Vamos usar Torricelli. V ao quadrado é igual a VO ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura, que é o y, sendo que na altura máxima o VY vale 0. Então, olha, na altura máxima o VY é 0. Então, 0 é igual a VOY ao quadrado menos 2 vezes 10, né, que é a gravidade, vezes a altura, que é de 15 metros. Né, aqui, ó, altura máxima, 15 metros. VY ao quadrado é igual a 300, porque 2 vezes 15, 30. 30 vezes 10, 300. Então, VOY ao quadrado vale 300. Posso tirar a raiz quadrada de 300. Posso fatorar. Dá 10 raiz de 3 metros por segundo. Então, encontrei o VOY. 10 raiz de 3 metros por segundo. Então, VOY não é VO vezes o seno do ângulo θ? Então, 10 raiz de 3 é igual a VO vezes o seno de 30 graus. Seno de 30 é meio. Então, fica 10 raiz de 3 é igual a VO vezes meio. Multiplicando cruzado, 2 vezes 10 raiz de 3, 20 raiz de 3. No lugar da raiz de 3, eu posso substituir por 1,73, um valor aproximado. Então, 20 vezes 1,73, 34,6 metros por segundo. Esta é a velocidade inicial desse movimento. Agora usamos uma fórmula que a gente não estava usando antes, Torricelli. Vamos lá, próximo exercício. Observando a parábola do dardo arremessado por um atleta, um matemático resolveu obter uma expressão que lhe permitisse calcular a altura y em metros do dardo em relação ao solo, decorridos t segundos do instante de seu lançamento, né? Onde o t inicial seria 0. Se o dardo chegou à altura máxima de 20 metros e atingiu o solo 4 segundos após o seu lançamento, então, desprezada a altura do atleta, considerando gravidade 10, a expressão que o matemático encontrou foi... Então, olha, a primeira coisa, olhando as alternativas, eu tenho a equação do segundo grau, onde o eixo aqui é o eixo y, né, em função do tempo. Y seria a altura. Tem uma fórmula que tem a altura e o tempo ao quadrado, que é a equação horária da altura agora, né? Y é igual a VOY vezes t menos gt ao quadrado sobre 2, né? Isso subindo. Então, eu teria que associar aquela fórmula com alguma q. Então, olha, y é igual a VOY vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Ele falou que a altura máxima é de 20 metros. No lugar do y, eu posso colocar 20. E atingiu o solo 4 segundos depois. Então, ele levou 2 segundos para subir e 2 para descer. Então, no lugar do tempo, eu posso colocar 2. 2, 2. Então, 20 é igual a VOY vezes 2, menos 10, que seria a gravidade, vezes 2 ao quadrado, dividido por 2. 20 é igual a 2 VOY, menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40. 40 dividido por 2, 20. Posso passar esse menos 20 para o primeiro membro, fica 20 mais 20, que dá 40. Então, 2 VOY é igual a 40. 40 dividido por 2, temos que a velocidade inicial no eixo y vale 20 metros por segundo. Tendo essa velocidade, eu já consigo encontrar uma equação. Então, olha, y é igual a VOY vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. O VOY vale 20. Então, y é igual a 20 vezes t, menos 10 da gravidade vezes t ao quadrado dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Então, olha a equação y é igual a 20t menos 5t ao quadrado. Alternativa A, ele só inverteu a ordem. Ele colocou que o y é igual a menos 5t ao quadrado mais 20t.
Então é quase um exercício um pouco diferente, né? Então espero que tenham gostado desta aula. Quem ficou com dúvida, volta lá de novo, né? Começa a assistir de novo essa videoaula e praticar, fazer muitos exercícios, que lançamento oblíquo tem muita fórmula, né? Então qualquer dúvida assista de novo. Quem gostou, dê um like lá nesse vídeo, inscreva-se no canal e até a nossa próxima aula.